Bom, turma, neste tópico, antes de iniciarmos o que são energias renováveis, temos que falar das fontes de energias não renováveis. Então, o propósito deste tópico é apresentar as principais fontes não renováveis de energia. Então, temos aqui um infográfico apresentando essas fontes. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Temos aqui as principais fontes. Por exemplo, o carvão, vamos lembrar lá do nosso primeiro tópico da primeira revolução industrial, com Thomas Newcomen, com a máquina a vapor. O carvão sendo extremamente explorado, é muito explorado até hoje, principalmente na China ou em qualquer local que precise de termoelétricas. Depois veio o petróleo com a segunda revolução industrial, junto também com o uso da eletricidade. O gás natural, muito utilizado também. É comum vocês encontrarem gás natural na região sudeste. Vamos ver exemplo de usinas na região de Macaé, no Rio de Janeiro, dentro da nossa disciplina. E aqui o urânio usado na energia nuclear. Também temos aí vários exemplos, como em Chernobyl, que foi um exemplo que deu errado lá na União Soviética, hoje Federação Russa. Mas também temos aí as usinas de Angra 1 e Angra 2. Temos a França, um país cuja matriz energética ultrapassa aí 80% baseado em energia nuclear, e eles têm um controle de segurança altíssimo para manter isto. Mesmo assim, eles estão buscando diversificar essa matriz. Mas estas são as principais fontes não renováveis de energia. Por que são chamadas de fontes não renováveis de energia? Isso quer dizer que elas não são repostas pela ação no tempo da ação humana, elas são repostas no tempo geológico, ou seja, elas demoram milhares de anos. Ou seja, para a Terra conseguir gerar de novo petróleo, carvão, urânio e gás natural, isso demora um tempo geológico de milhares de anos. A gente não sabe se a humanidade estará presente daqui a milhões de anos ou milhares de anos. Não temos certeza disso. Então, por isso que dentro do tempo humano, nós falamos que são fontes não renováveis de energia. Por isso, denominamos também de recursos não renováveis, ou seja, não naturalmente reabastecidos, diferente do Sol, que normalmente aí numa média mundial, a cada 12 horas aparece para nós, diferente do vento, que sazonalmente aparece aí em questões de meses, temos períodos mensais de vento. Também biomassa, temos períodos sazonais de biomassa. Então, são as energias renováveis, elas estão dentro do tempo humano de renovação. Por isso que elas são ditas renováveis. E elas emitem bem menos, ou de maneira neutra, ou nada de dióxido de carbono equivalente, ou gases do efeito estufa. Então, temos aqui como exemplos, os principais exemplos, como eu falei para vocês, de elementos não renováveis, de energias não renováveis, o carvão, o petróleo, o gás natural e os elementos nucleares, a energia nuclear. Temos que ver que hoje nós estamos na era da energia. Agora que a humanidade viu que a sua dependência de energia é gigantesca, a gente precisa de energia para tudo. Lembrem lá do nosso tópico, em que a gente precisa nós somos extremamente dependentes de energia, lá dos 2.300 watts para manter a nossa infraestrutura, para manter a nossa forma de vida hoje, né? Nosso estilo de vida hoje. Então, devido aos apagões e às crises energéticas ocorridas não só no Brasil, mas como ocorrem no mundo inteiro, temos aí, desculpem, a questão
do esgotamento dos recursos energéticos não renováveis. Isso quer dizer que, a partir de um tempo, o petróleo, o gás natural, o urânio e o carvão ficarão cada vez mais escassos. Isso vai causar problemas econômicos, problemas sociais e principalmente ambientais. Vamos falar aí do primeiro elemento mais usado para a geração de energia, o precursor aí, o recurso natural precursor da era da energia, o carvão. Então, aqui no nosso exemplo, vocês podem observar o carvão, aqui em brasa, uma mina de carvão aqui sendo explodida, impacto ambiental aqui, para a gente coletar o carvão, e aqui uma usina termoelétrica em pleno funcionamento, poluindo o meio ambiente. Bom, pessoal, se existem tecnologias avançadas de geração de energia que não precisam poluir o meio ambiente, por que ainda usar termoelétricas? Nós sabemos que as usinas termoelétricas, veremos isso também na disciplina, são uma maneira, uma alternativa muito viável economicamente, bem mais baratas do que outras formas de energia. Só que pagamos um preço ambiental caríssimo. Então, o consumo mundial de carvão ele deve aumentar aí de 5,3 bilhões de toneladas, isso em 1997, para 7,6 bilhões de toneladas em 2020. Esse dado ainda não foi conferido devido à pandemia do novo coronavírus, ainda não saiu o relatório da BP Power sobre essa estimativa, mas assim que sair, vou estar postando aqui para vocês na disciplina. O consumo anual de carvão nos Estados Unidos é de aproximadamente 1 bilhão de toneladas. Os Estados Unidos é um dos países, juntamente com a China, que mais usam termoelétricas, para vocês terem ideia. Bem aqui vocês têm um exemplo da Marlin Azul, uma termoelétrica lá de Macaé, no Rio de Janeiro. Ela já usa precipitadores eletrostáticos para queimarem aí os gases do efeito estufa, poluírem menos, mas mesmo assim ocorre a poluição. Aqui vocês podem observarem um exemplo do reator. Então por aqui passa esse calor gerado da termoelétrica, essa turbina começa a girar por causa da pressão causada pelo calor da queima do carvão. E esse gerador, esse eixo aqui que fica girando, ele passa a gerar eletricidade. Essa eletricidade passa a ser distribuída para as cidades, para os sistemas de transmissão e distribuição. Aqui um outro exemplo, né? O carvão mineral sendo extraído, passando por uma esteira, geração de vapor. A turbina aqui sendo girada, ela é ligada a um eixo, ao gerador. Esse gerador passa por um transformador que vai ampliar essa eletricidade. E essa eletricidade vai ser distribuída para indústrias ou para residências. Reservas de carvão. Aqui que entra a grande questão de quanto tempo nós temos de carvão no planeta Terra. No tempo humano. Vamos levar aí milhares de anos, ou de repente a humanidade consegue descobrir aí novas reservas de carvão. Vamos ampliar o nosso slide. Também aqui nós temos esse M, pessoal, é toneladas métricas, muito comum vocês encontrarem esse termo em revistas de energia, em periódicos de energia. Tá? Então 10 elevado a 3, tá? Isso daqui vai dar 1 mega, tá? T métrico, 1 milhão de toneladas métricas. Isso está fora do sistema internacional, mas é usado até hoje na área de energia.
Então vocês podem observar bem aqui que a América do Norte tem 286,6 milhões de toneladas métricas. Bem aqui a Oceania, tá? Com 322,2 milhões de toneladas métricas. América do Sul, nós com 23,7 milhões de toneladas métricas de carvão. Europa com 288 milhões de toneladas métricas. Vem aqui o Oriente Médio com 0,2. E isso demonstra para nós como há a dependência tanto dos Estados Unidos quanto aqui da Ásia. Né? Eu falei para vocês mais cedo que China e Estados Unidos são os principais usuários das termoelétricas. Aqui no Brasil, as termoelétricas elas são ativadas quando há falta de energia, apagão de energia por parte das hidroelétricas. Composição do carvão. O carvão é composto por umidade, matéria volátil, cinzas e carbono fixo. O principal, pessoal, quando a gente for estudar em termos de poluição de um elemento, é ver o quanto ele tem de carbono. Porque é o carbono que causa o principal problema com relação a gases de efeito estufa e, por fim, as mudanças climáticas. Então, carbono tem aí uma variação de 60% a 96% de contribuição, ou seja, de composição do carvão. Depois vem hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio. O poder calorífico, ou seja, o quanto ele tem de energia, é de 27.000 quilojoules por quilograma. Isso é excelente em termos energéticos, certo? Por isso que o carvão aí é usado até hoje para geração de energia. Tanto para energia elétrica, quanto para fazer aquele churrasco no final de semana, certo? O carvão está aí para várias aplicações. O futuro do carvão mineral, é isso que temos que verificar. O tempo de vida de um recurso, ele é medido, deixa eu ativar aqui, pessoal, o nosso laser. Então, bem aqui, olha, o tempo de vida de um recurso. Vocês podem observar bem aqui, tá? O tempo de vida de um recurso ele se dá pelas reservas dividido pelo uso anual. Então, reservas por razão de produção, reservas uso anual. Vamos desativar o laser agora, para eu voltar com o meu cursor. Então, a EIA, um órgão americano que faz essas estimativas, é um órgão de energia que faz essas estimativas. Em 2017, ele viu que o mundo tinha 1.173 milhões de toneladas ainda de carvão mineral. E que o mundo usa aí 4,33 milhões de toneladas de carvão por ano. Ou seja, a humanidade ainda tem 271 anos de carvão mineral. Tá? Dentro desse tempo, ainda é possível se trabalhar aí em várias soluções sustentáveis, usar cada vez menos o carvão como fonte para a geração de eletricidade. Petróleo. Nessa apresentação aqui, pessoal, quero mostrar para vocês que esse elemento, o petróleo, gerou muitas guerras, principalmente Guerra do Golfo, nos anos 90, o problema da crise do petróleo em 73, a questão de Israel. Vocês podem observar aqui os impactos ambientais causados pelo petróleo, os problemas econômicos mundiais causados pelo preço do barril do petróleo também. É um elemento aí que
está em uso. Existem os planos de deixarem de usar o petróleo até 2030, até 2050, tá? Mas são somente planos. O petróleo está em uso contínuo, com potência total, e o que você mais vê são formação de profissionais aí da área de petróleo e energias voltada para o uso de petróleo, certo? Só que existe uma maneira, deve existir maneiras de um uso mais sustentável do petróleo. E, claro, deve haver uma diversificação da matriz energética para não ficar muito dependente desse elemento, desse combustível fóssil. Também aqui, o petróleo ele tem aí entre 85% e 90% de carbono. Vocês podem observar que o poder calorífico dele é de 44.000 kJ por quilograma. Isso é um quantitativo de energia altíssimo para eu poder converter ele para outras formas de energia, certo? Não é à toa que a indústria automobilística usa aí os derivados do petróleo. Eu tenho derivados do petróleo em milhares de aplicações. Vamos ver aqui. Reservas de petróleo bruto, tá? Então vocês vão encontrar nas... Essa é a BP Power. Vocês clicarem aqui no PDF, quando estiver disponível para vocês, vai ser possível entrar no site da BP Power. É uma empresa multinacional muito, muito forte, uma empresa gigante que faz pesquisas na área de energia, pesquisas mundiais na área de energia. Então vocês podem observar aqui o Oriente Médio, certo? Com 675,6 bilhões de barris de óleo, tá? Com essa reserva, certo? América do Norte com 55,1 bilhões de barris de óleo por dia. América Central, vemos aí a nossa Petrobras, 89,5 bilhões de barris de óleo por dia. Europa Oriental, Oceania, África, Europa Ocidental, Federação Russa, com 58,9. Mas um dado importante é verificar o domínio do Oriente Médio no petróleo, certo? Por isso que a gente vê na história o domínio do Oriente Médio com relação ao preço do petróleo, ao fornecimento do petróleo, ao controle do petróleo no mundo. Bom, produção e consumo de petróleo, tá? 1 milhão de barris de petróleo por dia, MN, BBLS dia. Muito comum vocês encontrarem isso também na literatura da área de energia, principalmente na área de combustíveis. Tá aqui BP Amoco Statistical Review World Energy 2000. Foi essa pesquisa estatística da BP. Então o mundo ele produz aí 73 milhões de barris de óleo por dia. Né? Os Estados Unidos têm uma produção de 9,2 milhões de barris de óleo por dia, enquanto que ele consome 18,9 milhões de barris de óleo por dia. Por isso que os Estados Unidos é um dos maiores importadores de petróleo. Ele compra petróleo da Petrobras, compra petróleo do Oriente Médio. Pesquisem pela Guerra do Golfo, ocorrida aí entre 1990 e 1991, para entenderem melhor a importância do petróleo do Oriente Médio para os Estados Unidos.
E esse panorama aqui mostra os principais derivados do petróleo. E vocês vão entender a importância de um barril de petróleo e onde ele impacta, a utilidade do petróleo e seus derivados. Então, bem aqui a gente tem, olha, um barril de petróleo, 159 litros ou 42 galões americanos. Então, um barril de petróleo produz 74 litros de gasolina, 35 litros de óleo combustível destilado, 15,5 litros de querosene, 8,7 litros de óleo combustível residual, 7,5 litros de óleo lubrificante, asfalto e cera, 7,57 litros de petroquímicos para plásticos e polímeros. Isso tudo com um rendimento total de 148,2 litros. Ou seja, temos uma perda desse processo de transformação desses derivados de somente 7%. Por isso que o petróleo é rentável, por isso que o petróleo vale muito, por isso que ele é um dos elementos não renováveis mais usados, mais quistos do planeta. Tempo de vida do petróleo. Temos aqui 1.016 milhões de barris por dia, dividido por 73 milhões de barris por dia. Isso vai dar para a gente aí 13.967 dias, ou 38,1 anos. Lembrem que esse é um relatório de 2017 da BP. Então a gente tem aí, pessoal, 35 anos de petróleo ainda. Claro, isso se não encontrarem uma reserva nova ou se desenvolverem uma tecnologia melhor de águas profundas. Mas o status quo, o panorama atual é esse. De 2017 para cá, não encontraram um reservatório novo e não conseguiram desenvolver uma tecnologia para águas profundas, para extração de petróleo de águas profundas. Gás natural. O gás natural, ele é tido como um dos elementos não renováveis, um dos combustíveis não renováveis mais sustentáveis, podemos dizer assim. De todos, seria o que causa menos impactos com relação às mudanças climáticas. Então, bem aqui vocês podem observar uma usina de gás natural, aplicações do gás natural aqui, como gás de cozinha, um carro movido a gás, ao sistema de gás, de transporte de gás. E aqui uma propaganda dos Estados Unidos mostrando que ele é um combustível fóssil positivo. Tá? E acima a gente tem a queima do gás natural, mostrando que ele emite sim gases de efeito estufa, não tanto quanto os colegas dele, como o petróleo e o carvão. Então, a composição do gás natural é de metano, temos aqui o CH4, etano, C2H6 e propano, C3H8, e impurezas como dióxido de carbono, alguns óxidos sulfúricos e esses nitratos. O poder calorífico dele é de 46.000 kJ por quilograma, ainda um pouco maior que o poder calorífico do petróleo, isso é excelente. Só que ele tem um gás combustível wet e SOR, que são altamente letais se eles forem respirados. Então todo cuidado é pouco com a operação e uso do gás natural. Aqui algumas vantagens do gás natural. Ele possui maior poder calorífico do que qualquer outro combustível fóssil, até mesmo como o petróleo, conforme dito antes. Sem cinzas no combustível, sujeiras ou resíduos.
fácil transporte sem necessidade de espaço de armazenamento, melhor eficiência de combustão, menor emissão de dióxido de carbono em comparação com o petróleo e o carvão, para a mesma liberação de calor. Vamos lá. Vamos ampliar aqui. As reservas de gás natural elas são dadas em trilhões de pés cúbicos. Ela também não pertence ao Sistema Internacional de Medidas. Então, olha lá, o Oriente Médio de novo, ganhando aí com gás natural, certo? Temos aqui Europa, Federação Russa também. A Rússia transporta aí gás natural para toda a Europa. Isso é usado até como um método de controle político pelos russos. A América do Sul tem pouco gás natural. Vocês encontram muito aí na região sudeste. A participação dos Estados Unidos é pequena também. A Oceania e a África também possuem uma participação modesta. Futuro do gás natural. Temos aí 5.240 trilhões de pés cúbicos. O uso anual é de 84,2 trilhões de pés cúbicos. Temos aí 62 anos. Ou, atualizando os dados, né, são dados de 2017, temos aí 59 anos de gás natural ainda. Bom, pessoal, esse vídeo aqui do Instituto Post Carbon, recomendo fortemente que vocês assistam. É um futuro distópico, um futuro sem carbono, não baseado em combustíveis fósseis. Como ele seria quando acabassem os combustíveis fósseis e a humanidade não fizesse nada com relação a isso, né? Só demonstra a importância de nós estarmos investindo em outras fontes de energia, principalmente as energias renováveis, investindo também em eficiência energética e na mudança do nosso modo de vida. Esse vídeo já está disponível lá no nosso ambiente virtual. Recomendo fortemente para vocês. Então, terminando nosso último tópico da aula 1 por aqui. Paz e bem a todos e até a nossa próxima aula. Obrigado.